Fala pessoal, boa noite a todos, bom dia, boa tarde. Estamos aqui em mais um episódio, né? Ou melhor dizendo, um episódio para quem está no YouTube ou no Spotify, mas aqui é para a gente, nesse momento, está sendo mais uma reunião do Clube de Leitura do Nefi. E o nosso livro de hoje é Confissões de Santo Agostinho, né? O nosso Agostinho de Hipona. E nós temos aqui dois convidados ilustres, um já está aqui mostrando seu exemplar. E hoje nós temos o Luigi e também nós temos a Camila. Cara, tá sendo uma honra convidar essas duas pessoas aqui. O Luigi, ele no Instagram dele, depois eu já vou passar para eles se apresentarem, mas eles já têm ali os seus conteúdos voltados para a história do cristianismo em geral e é muito bacana. E nós temos também a Camila, que ela é formada e uma das especializações dela, se não me salvo aqui, se não me engano, é relacionada a Santo Agostinho. Eu vou deixar com que a Camila se apresente, depois o Luiz ele se apresente também para gente, para vocês conhecerem um pouquinho mais nossos convidados e essas duas pessoas vão estar apresentando aqui o livro. Eu quero que você preste bastante atenção nesse episódio, porque não vai ser só meramente uma apresentação de leitura, vai ser realmente algo enriquecedor para a gente, para a glória de Deus. E a gente vai ter aí o Luigi começando com a sua apresentação, depois a Camila. Mas antes de mais nada, se apresente para nós aí, a Camila. Fale um pouco sobre você, se apresente para a gente, que nós estamos aqui ansiosos para ouvir vocês dois. Obrigada. Primeiro eu quero agradecer ao Nefi, né, na pessoa do Lincoln, do Giovanni também, que está aí ajudando agora nessa gestão dos grupos de leitura, e dizer que é uma iniciativa muito interessante, a gente está trazendo obras importantes, estimulando a leitura, né, dos cristãos de modo geral, protestantes, ou de outras tradições, a estarem estimulando a leitura de obras filosóficas ou teológicas. Bom, a minha primeira formação é em Direito, eu tenho duas formações, eu fiz bacharelado em Direito, depois fiz especialização em Direito do Trabalho, depois eu resolvi fazer licenciatura em Filosofia, já concluí, e agora estou no mestrado em Filosofia, e eu pesquiso exatamente o pensamento de Agostinho, né? O pensamento filosófico de Agostinho, não trabalho propriamente confissões, trabalho o livre-arbítrio e uma obra tardia chamada Predestinação dos Santos. Esse é o meu tema de pesquisa no mestrado. Bacana, Camila, muito interessante. E você, Luigi? Bom, primeiro também agradecer o convite aí do Giovanni, do Lincoln, uma satisfação muito grande estar aqui com vocês hoje, e, novamente, dando voz aqui, continuando o que a Camila falou, saúdo demais essa iniciativa de vocês de promover boa literatura, promover a discussão, o debate, tudo aquilo que vai enriquecer ali o caldeirão de conhecimento do cristão. Então, glória a Deus pela iniciativa, glória a Deus pela vida de vocês. Eu também, como a Camila, também tenho formação em Direito, sou bacharel em Direito, e atualmente eu trabalho com isso, trabalho em escritório de advocacia aqui em Mogi das Cruzes, São Paulo. Eu tenho uma pós-graduação em Teologia Bíblica, um campo totalmente distinto do meu bacharelado. Pretendo futuramente dar continuidade a esse estudo, com certeza, se Deus permitir, fazendo mestrado, doutorado, enfim, assim como também podendo me especializar nas áreas do direito que eu tenho interesse, direito penal, enfim, não interessa muito aqui hoje. E tenho a minha página no Instagram, que o Giovanni comentou no início, que eu movimento, trago conteúdo sobre história da igreja, sobre teologia, sobre literatura, que está um pouco em falta, não estou comentando muito sobre literatura, estou devendo, mas sempre que eu posso, gosto de também compartilhar nas leituras, e novamente, não tenho, acho que não foi na parte da gravação, né, mas eu tinha comentado que eu sou mais um curioso do que uma pessoa realmente acadêmica, enfim, né, novamente, se Deus permitir futuramente, pretendo ser, e até já peço o auxílio aqui da Camila se eu falar alguma bobeira, porque a gente está diante de uma pessoa que tem um vasto conhecimento, tenho certeza que eu vou aprender demais aqui também hoje. E espero poder compartilhar um pouco com vocês aquilo, um pouquinho que eu sei. Mas lá no Instagram estou sempre compartilhando sobre a história da igreja, tudo mais, e com as minhas pesquisas, eu quase compartilho os meus estudos com meus amigos no Instagram, realmente, e sempre tento ali conversar, dialogar, tudo mais, com as mais variadas tradições. Eu sou batista, mas tenho um enorme carinho, um enorme respeito pelas mais variadas tradições dentro do próprio protestantismo ou fora do próprio protestantismo. Então,
é isso. Eu acho que nada é mais, como posso dizer, o simbólico dessa visão que eu tenho, desse diálogo respeitoso com demais tradições, do que a obra de Agostinho, que a gente vai conversar hoje, né? Que é um autor que vai falar diretamente por campos diferentes, depois eu vou abordar um pouco mais isso adiante, mas que vai ser profundamente importante, tanto para protestantes como para católicos romanos e várias traduções, né? Mas da minha apresentação, por enquanto, é isso. Muito bom, muito bom. Então, pessoal, tá aí apresentado esses dois convidados aí, que eu e o Lincoln encontramos, e é uma bênção. Vamos começar então aqui pelo Luigi, né? Você pode começar aí sobre o contexto, né, o Luigi? A gente ficou aqui combinado de trazer, né, uma forma dividida, até porque o pensamento não só um pensamento, né, mas todo o contexto de falar sobre Santo Agostinho, há muito o que se falar, né? Realmente, assim, acho que um assunto só sobre ele ou sobre a teologia, sobre os escritos dele, já dá muito o que se falar. Então, nada mais justo do que trazer dois convidados aí que talvez tenham áreas distintas, né, sobre essa mesma pessoa, esse mesmo personagem para falar. Mas aí, Luiz, pode começar com a sua apresentação, tá bom? E aí a gente vai participando contigo. Maravilha, Giovanni, obrigado. Bom, acho que importante a gente começar especificamente quanto à obra Confissões de Agostinho. Sabemos que é um dos textos fundadores do que a gente conhece como autobiografia, pelo menos no Ocidente, né? É falar justamente do homem que essa obra narra. Nós sabemos que o livro de Confissões tem 13 capítulos, e ao longo, pelo menos, de 9, e o 10º ele vai tratar de uma percepção mais íntima, mas os 9 nós podemos segmentar aqui realmente uma autobiografia de Santo Agostinho, de Agostinho de Hipona. E quem que é esse Agostinho de Hipona? A gente conhece, estamos aqui entre irmãos cristãos, independente da sua tradição, mas todos nós já ouvimos falar de Agostinho. Mas quem é Agostinho? Para o europeu medieval, em sua vasta maioria, Agostinho é um mítico. Para o Oriente Cristão, por exemplo, em regra, Agostinho é de pouquíssima relevância para a sua formação teológica. Até porque tem autores dentro da patrística de muito maior apelo e influência para o Oriente Cristão, tal qual, sei lá, os pais Capadócios, João Damasceno, João Crisóstomo, dentre outros. Para nós, aqui no Brasil, no século XXI, Agostinho é um filósofo. E como que se dá essa mudança de perspectiva acerca de uma mesma pessoa? Ela, obviamente, não mudou. Agostinho, ele faleceu há quase 1,5 milênio, ele não mudou. Então, o que teria sido essa mudança de percepção? As culturas, elas geralmente privilegiam determinados aspectos, digamos assim, tal qual a língua, e por consequência os textos traduzidos para aquela língua. A gente pode pegar o exemplo da própria Bíblia aqui, já que estamos num contexto cristão, ou que a cada época ela se faz necessária novas traduções. A cultura clama por aquilo que deve saciá-la naquele momento do tempo. E com Agostinho isso não é diferente. Ele era esse místico para a longínqua Idade Média, um filósofo para nós aqui no contexto brasileiro do século XXI. E é bom a gente se atentar, a gente não tem dois Agostinhos. Os seus textos, eles estão lá. Eles estão fixos no tempo, no lugar, sob as circunstâncias em que eles foram escritos, pelas mãos do homem que os escreveu. Mas o que cada cultura mais anseia por encontrar em Agostinho, isso vai fundamentar a visão daquela cultura acerca do bispo de Hipona. Então, a gente tem no século XXI nossas predileções, digamos assim. Santo Agostinho é um filósofo. A depender da tradição cristã que pertence, o cristão vai ter nele o bastião da ortodoxia ou um defensor de dogmas específicos da sua corrente teológica. A gente pode dar o exemplo dos protestantes, que veem Agostinho como um grande defensor dos tratados da graça, o Agostinho que vai abordar a predestinação, tópicos muito caros. A reforma protestante, em sua raiz, só vê o uso que Agostinho tem nas obras de Lutero, de Zwinglio, do próprio Calvino, já numa segunda fase da reforma protestante. Agora, quanto a um católico romano, por exemplo, ele pode abordar o Agostinho que deu as primeiras pinceladas que posteriormente inspirariam o Papa Gregório Magno a dogmatizar o purgatório. Não que o bispo de Hipona, novamente, seja uma figura contraditória em seus pensamentos, de forma alguma, e que uma perspectiva vai anular a outra, mas se tratam de graus diferentes de leitura sobre certos aspectos de Agostinho. As perspectivas, em verdade, elas são insuficientes para a gente aprender sobre certa figura em sua totalidade.
Tendo isso em mente, essa grande introdução aqui, ou a partir dessa breve explicação, a gente parte a expor um pouco sobre a figura de Agostinho em si. Agostinho nasce em 354, na cidade de Tagaste, que atualmente é a cidade de, deixa eu ver aqui, é Souk Akras, Arás, na Argélia. Ele era filho de um pai pagão, Patrícios, e da mãe Mônica. Eu estou falando tudo isso por quê? Porque esse é o conteúdo do livro. São os 9 primeiros capítulos, como eu disse. A mãe dele é Santa Mônica, uma cristã piedosa, muito conhecida, né? Justamente. E tudo que sabemos sobre Mônica está presente nas Confissões de Agostinho e nos textos dos seus diálogos de Cassiaco, né? Pronúncia um pouco difícil. E aí, Agostinho ele era essa figura nascida ali em meados do século IV, e dessas pessoas que eu acabei de dizer, tinha dificuldade com o grego, como ele vai deixar claro em vários dos seus textos, como também no próprio Tratado da Trindade ele aborda isso, nas próprias Confissões a gente vê que ele consulta textos em grego a partir de traduções, mas enfim. Como narrado nas Confissões, o Patrício, seu pai, ele não media esforços para a educação de Agostinho. Ele vinha de uma família que era considerada, e ele chama a família dele disso na obra das Confissões de pobre. Pobre para a visão ali do norte da África do século IV, né? Diferente da nossa visão de pobreza. Perdão. E Patrícios, então, ele gasta boa parte do seu dinheiro ali, que ele ganhou como um funcionário público de baixo escalão de Tagaste, digamos assim, para que Agostinho tivesse uma formação, uma educação boa, a partir daquela visão que se tinha do que era uma boa educação no tempo dele, certo? Ele primeiro é enviado para a cidade de Madaura para aprender gramática. Agostinho teve uma formação totalmente liberal, e a gramática não tratava somente ali de questões como sintaxe e tudo mais, mas envolvia muitos outros aspectos. E quando Agostinho precisou, mais à frente, ir a Cartago estudar retórica, que a gente vai ver também na obra das Confissões, Patrícios precisou recorrer a uma espécie de mecenas, amigo da família, um tal de Romaniano, que é um homem a quem Agostinho, inclusive, vai dedicar algumas de suas obras, como o próprio texto Contra os Acadêmicos. Então, Agostinho teve o que a gente chama de uma educação liberal. E um grande autor dessa formação intelectual de Agostinho, e que eu entendo que vai enriquecer a leitura de Agostinho, da obra inteira de Agostinho, não somente das Confissões, e com certeza a Camila vai ter muito mais propriedade para falar sobre isso, é Cícero. Agostinho vai tomar contato com a obra Hortênsios de Cícero, e até o autor Etienne Gilson, que é um grande estudioso da obra de Agostinho, até deixo a recomendação dos textos sobre Agostinho de Etienne Gilson, que novamente vão enriquecer a leitura dos textos agostinianos. Ele vai marcar esse ponto, esse contato de Agostinho com o texto Hortênsios de Cícero, 12 anos antes do evento em que a gente entende que seja a conversão total dele, o evento do Jardim de Milão, narrado no capítulo 8º das Confissões, como o pontapé inicial da longa caminhada de Agostinho até chegar ali à conversão. Né? O texto de Hortênsios, essa leitura que Agostinho faz de Hortênsios de Cícero, vai despertar o amor dele pela sabedoria, passando pelos anos de adesão ao maniqueísmo. Então, Agostinho ele percorre esse itinerário marcado pela atenção, desde o início, da busca da verdade e as limitações das respostas recebidas nessa busca dele. Perdão. Na juventude, Agostinho ele vai ser influenciado por várias correntes filosóficas e religiosas do seu tempo. Ele ficou, como eu disse, né, ligado ao maniqueísmo por 9 anos. Inclusive, Agostinho vai relatar nas Confissões que o maniqueísmo, esse movimento ali filosófico, formado por Mani no século III, de origem persa, ele vai dizer que os maniqueístas se entendiam como os verdadeiros cristãos, né? E posteriormente ele vai se aproximar do neoplatonismo de Plotino e Porfírio mais à frente. Depois desse contato com o maniqueísmo, e tendo Agostinho essa busca por esse sentimento de verdade e tudo mais, a gente tem que sempre levar isso em conta, né? A gente pode passando, no próprio texto das Confissões, a gente pode passar por isso, abordando alguns tópicos e deixando outros para trás, mas a gente sempre tem que ter esse panorama de que essas coisas estão se acumulando na vida de Agostinho. Ele tem esse contato com Hortênsios, aquilo está gravado na pessoa de Agostinho. Ele continua sendo um leitor de Cícero.
Ele faz parte do movimento maniqueu, ele se torna um maniqueísta célebre, inclusive. Aquilo fica carregado em Agostinho. Não é uma página totalmente virada, mas é um texto que sempre vai ali sendo consultado para a gente fazer esse paralelo, né? Após isso, Agostinho ele vai até o continente europeu como agora um intelectual, como um retórico, para dar aulas de retórica, né? Ele passa por Roma e depois em Milão. Em Milão ele toma contato com Ambrósio, que vai ser uma figura essencial na história da igreja, e também no próprio texto das Confissões. Ele tem um papel central de influência na conversão de Agostinho. E é justamente nesse contato com Ambrósio que ele vai ter o seu primeiro vislumbre da filosofia neoplatônica, vai tomar contato com Plotino, com Porfírio, e novamente, né, agora concluindo, ele tem esse contato com esses autores que escrevem em grego, ele que não sabia grego, a partir da tradução em latim de Mário Vitorino, a quem, inclusive, na caminhada cristã de Agostinho, ele vai tomar como um exemplo, junto também a Santo Antão, enfim, são vidas que vão influenciar na sua conversão, junto a esses outros fatores que eu comentei. E esse contato com Plotino, principalmente com o texto Enéas, né? Perdoe-me se eu errei aqui na pronúncia. Esse contato com Plotino e com Porfírio, ele vai reacender a sua alma em um incêndio indescritível, como ele vai narrar, ao mesmo tempo filosófico e religioso. E ele vai ter uma experiência que a gente pode chamar de metanoia, né? Uma mudança radical de mente e coração. E é nesse percurso, fé e razão não aparecem como polos opostos. E isso vai permear toda a obra das Confissões, assim como toda a carreira de Agostinho. Mas elas são como forças complementares, como ele mesmo expressa em encontros acadêmicos e nos solilóquios dele, né? O conhecimento da verdade, o conhecimento de Deus, só se realiza no entrelaçamento entre a fé e a razão, fides e ratio, numa dinâmica ali sintetizante pela máxima eu sou péssimo em latim, gente, perdão. Em português já sou um pouco complicado, mas em latim é realmente uma negação. Crede ut intelligas et intellige ut credas. Saiu. O neoplatonismo, então, plotiniano, foi, sem dúvida, a ponte que vai permitir Agostinho passar do maniqueísmo ao cristianismo. Vai ser esse momento realmente dessa conversão, mas por enquanto somente filosófica. Agostinho ele vai ter uma conversão intelectual, mas ainda assim não é o suficiente. Ele não teve uma conversão total, digamos assim. Essa conversão total só vai ocorrer em 386. Ela, contudo, não pode ser entendida como um ato isolado, novamente. Eu estou me repetindo quanto a isso, porque eu entendo que é um dos pontos centrais da obra das Confissões. Toda a conversão de Agostinho. Mas trata de um processo gradual de transformação intelectual, afetiva e espiritual, influenciado em grande parte por sua devota mãe, Santa Mônica, que sempre foi uma mãe piedosa, uma mãe que criou seu filho em choro, orando por sua conversão, e em uma casa difícil. Isso, inclusive, é uma das reflexões ao final da obra, pelo menos do texto autobiográfico, até o capítulo 9, que vai acabar justamente com a morte da mãe. O texto 9 aí, gente, não é spoiler, porque é um texto milenar, né? Eu entendo que quando a gente vai até um texto como Confissões de Agostinho, a gente está muito mais interessado em nos aprofundarmos naquilo do que ser surpreendido pelos fatos que vão ocorrendo ali, né? Então, perdoe-me se eu estou dando um spoiler, mas acaba com a morte da sua mãe e antes o seu batismo, que é apenas a culminação da sua fé, né? Então, ele foi muito influenciado pela devoção da sua mãe, pela vida de oração, pelo exemplo que sua mãe deu, e por seu contato com o bispo de Milão, Ambrósio, que eu tinha comentado anteriormente. Parte importante das Confissões, esses dois personagens, digamos assim, são coadjuvantes de luxo dentro da obra Confissões, demonstrando que, diferentemente do que se pensa, a sua conversão ela não foi fruto de um esforço apologético, como foi de piedosas influências e experiências. Essas experiências, ao mesmo tempo existenciais e intelectivas, revelam que para Agostinho a conversão é um movimento contínuo, que vai unir a vida e pensamento, desejo e conhecimento, o tempo e a eternidade. E duas experiências místicas de Agostinho nos mostram a face daquele Agostinho que eu comentei no início,
da minha exposição aqui, que era a leitura majoritária da Idade Média. O Agostinho místico, não um filósofo. No capítulo 8º das Confissões, a gente tem como eu posso dizer, o ápice da sua conversão, o momento em que realmente vai haver a virada de chave, digamos assim, que é o episódio paradigmático da voz do menino que Agostinho vai ouvir, enquanto estava num jardim em Milão, dizendo a ele, toma e lê. Algumas vozes, aliás, né, ele relata que algumas vozes de meninos, de crianças, que ele ouve falando, toma e lê. E que dizem a ele repetidamente, essa voz infantil, cantarolando, ele até pensa que vinha da casa de um vizinho ali, e ele foi levado a abrir um punhado das escrituras sagradas, dos textos dos apóstolos, como ele vai dizer, do apóstolo, no singular, como ele vai dizer no capítulo 8º das Confissões, e lá ele vai folhear e meio que parar o dedo no lugar em que, aliás, ele vai ler onde teria parado o dedo. E acabou sendo a passagem do capítulo 13 da Epístola de Paulo aos Romanos, versículo 13 e 14, passagem muito conhecida das Escrituras, e a própria história de Agostinho é muito conhecida também, né? Em que ele lê exatamente isso. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Por que se vê essa passagem, né? Até porque não havia delimitação em versículos naquele tempo ainda, das Escrituras, por que aquela passagem tocou tão profundamente Agostinho, ainda mais sendo consequência de uma espécie de epifania que ele teve, essa voz ali de que ele não sabia de onde vinha, enfim. Por que tocou tão profundamente Agostinho? Porque Agostinho vivia essa dualidade da sua vida. Era um homem que tinha uma concubina com quem, inclusive, teve um filho. Tem a experiência também com que Agostinho vai olhar com pesar nas Confissões do roubo das peras, em que ele foi até uma casa e roubou peras que estava lá, e depois Agostinho vai refletir quanto a isso. Por que eu roubei aquelas peras? Porque eu queria roubar, eu não queria as peras, eu queria roubar somente, porque eu tinha peras na minha casa. Então a gente tem esse Agostinho completamente vivendo essa dualidade da sua vida, e esse momento, ele, como eu disse, vai ser paradigmático na experiência da sua conversão. Vai ser um momento em que realmente Agostinho vai se entender como convertido completamente, não somente por vias apologéticas, não por uma dedução filosófica, mas realmente um homem cristão. E a partir disso, Agostinho vai ter uma vida totalmente dedicada à igreja. Agostinho vai realmente, como se diz, silenciar todo o restante da sua vida para se dedicar à igreja, e tão somente à igreja. Ele vai abandonar a sua vida do que chama de devassidão, e para até chegar ao ápice de realmente não ter nem contato com mulheres. É dito que Agostinho ele não conversava com mulheres se não estivesse junto a outros homens. Então ele entendia que aquilo ali era algo que ele deveria se afastar completamente, né? O outro episódio místico, eu tinha falado que eu ia contar 2 aqui que temos na obra, né? Além desse do Jardim de Milão, é o episódio do êxtase na cidade de Ostia, narrado no capítulo 9 das Confissões, momento que ele está justamente com a sua mãe, Mônica, e eles experimentam juntos um contato fugaz com a sabedoria eterna, um momento ali estático, que, embora seja muito breve, abriu a esperança, Agostinho, da beatitude como uma eternização desse instante que eles viviam. Então, a gente tem esses 2 momentos místicos dentro da obra, e que são muito importantes para a formação do Agostinho cristão. Esse Agostinho que está escrevendo ali já como bispo de Hipona, né? A gente sabe que Agostinho se tornou bispo de Hipona em 395. A obra das Confissões é estimada que foi iniciada em 397 e durou mais ou menos a sua composição 4, 5 anos. Então já temos um Agostinho firme nas suas convicções, um Agostinho ali que olha para trás e muitas vezes olha com pesar para trás. Ele olha para esses episódios como, por exemplo, o roubo das peras, e obviamente vê ali o coração pecador, aquele coração que está totalmente afastado de Deus. Mas não somente nesses momentos de mais claro pecado, como estar com uma concubina, estar roubando algo, mas até, por exemplo, o Agostinho vai narrar quando ele dava essas aulas de retórica em Cartago, ele se vê como uma pessoa extremamente vaidosa, uma pessoa extremamente orgulhosa. E tudo isso
em paralelo à sua conversão, a realmente o contato com o divino que ele vai ter, o contato total com o divino que ele vai ter. E após essa conversão, ele vai passar pelo batismo, é narrado ao final do capítulo 9, junto à morte da sua mãe, vão concluir a parcela autobiográfica do texto das Confissões. E esse batismo seria a conclusão do processo, mas não uma parte integrante da sua conversão. A conversão ela poderia ser entendida, então, como um processo dentro do qual o episódio do Jardim Milão, decisivo para Agostinho, seria apenas um importante momento. O processo teria sido desencadeado com a leitura de Hortênsios de Cícero e a consequente descoberta do amor à sabedoria eterna. Então a gente pode supor que tenha se consumado com o advento do batismo, ou com a visão de hóstia, ou ainda com o seu ingresso oficial na vida eclesiástica, né? É mais uma conversão, digamos assim, moral do que doutrinal. O Etienne Gilson, novamente, ele comenta que para Agostinho, a conversão nunca foi um ato instantâneo. E, todavia, foi um movimento contínuo. Ele reforça tudo isso. Inclusive, ele que me fez voltar para essa leitura a partir das Confissões. Então, esses seriam, de fato, os eventos que juntos estruturaram esse processo, qual passou a ser denominado a conversão de Agostinho, né? Em 391, ele vai ser ordenado bispo em Hipona. Ele funda um monastério em Hipona, muito influenciado, inclusive, pelo contato com a vida de Santo Antão, com esse contato com o monasticismo, que Agostinho passa a admirar bastante. E pouco depois ele se torna, aliás, em 391 ele virou sacerdote, e em 395 ele se torna bispo em Hipona, né? E como bispo, ele vai se dedicar intensamente à pregação. Muitas ali das suas mais de 350 homilias são consideradas autênticas, inclusive. Há essa discussão, né, de muitos textos, principalmente na Idade Média, que circulavam sendo da autoria de Agostinho, que na verdade não era. Mas boa parte das obras agostinianas se tratam de homilias. Então era um homem realmente voltado para essa vida de pregação do sermão. E nesse período, além dele combater heresias, como o próprio maniqueísmo, que ele conheceu de dentro para fora, ele travou uma luta intelectual contra o ceticismo, contra o pelagianismo, né? E principalmente, eu ouso dizer, o seu principal adversário tenha sido o donatismo, que era ali uma corrente, eu evito usar a palavra heresia, não que eu não creia em heresias e tudo mais, mas a heresia, acho que não cabe aqui na aula a gente ficar falando sobre isso, né? Aqui nessa nossa conversa, melhor dizendo. Até porque em níveis acadêmicos, não que a gente esteja, muito menos que eu seja acadêmico, a gente acaba deixando um pouco de lado termos como ortodoxia e heterodoxia, porque eles são muito ligados mais àquela tradição específica do que realmente um fato por si só, né? Mas ele combateu demais essa heresia chamada donatismo, justamente porque ela dominava a região norte do continente africano, justamente onde Agostinho estava, né? Que ali é a região que hoje nós conhecemos como Argélia. Então, tudo isso moldou e fomentou, digamos assim, a carreira de Agostinho como esse grande pai da igreja. Agora sim. E ao final da sua vida, Agostinho ele vai falecer ali num contexto de invasão dos vândalos na cidade de Hipona, já num contexto totalmente de destruição da ala ocidental do Império Romano, já em franca decadência. Ele falece no dia 28 de agosto de 430, que inclusive é comemorado o dia de Santo Agostinho, né? Quando ele tinha 75 anos. E Agostinho, nós vemos ao final da sua vida a face desse Agostinho que não pode ser limitado a místico, a filósofo, ou pai da igreja, ou teólogo, ou o que quer que seja, né? Até mesmo talvez como psicólogo, porque aqui no texto das Confissões, principalmente no capítulo 10, a gente vai ter algumas passagens muito contemporâneas, digamos assim, para a nossa perspectiva quanto à psicanálise e tudo mais, tudo do século XIX para o século XX, século XXI, aqui no Agostinho do século IV, século V, né? Então, alguns insights, digamos assim, que Agostinho terá, principalmente nesse capítulo 10, que ele se volta para o seu interior e busca se analisar a sua conversão, a sua relação com Deus, enfim. Mas por que até mesmo no momento de morte a gente é confrontado com essas análises simplistas que podemos fazer sobre Agostinho? E aqui eu já vou concluindo a minha parte, abrindo para Camila explicar ainda mais. Eu vou ficar como observador aqui, como aluno.
é porque no leito de sua morte, Agostinho pediu para que aqueles que estavam ao seu redor colocassem trechos das escrituras na parede para que ele pudesse morrer lendo o texto das escrituras. Agostinho, então, ele não morre como filósofo, ele não morre como místico, ele morre pela fé. Agostinho, portanto, foi sim grande filósofo, foi também grande místico, grande teólogo, um grande homem de Deus. Talvez, se a gente juntar todas essas perspectivas, a gente pode chegar a um denominador comum que seja o retrato fiel de Santo Agostinho. E agora vou deixar a Camila falar um pouco, que eu já me estendi demais. Obrigada, Luigi. Excelente os seus comentários. Assim, algumas coisas eu já fui anotando para não precisar repetir, porque elas estavam... É só fazendo uma pausa. Se eu tiver falado alguma bobeira, por favor, me corrija, hein? Não, foi tudo bem, assim. Eu queria só retomar rapidamente algumas coisas que você já trabalhou, mas depois eu queria, para quem tem interesse em ler a obra, se você tiver aí a obra em mãos e estiver assistindo a gente, eu vou depois fazer uma leitura de um parágrafo específico que eu gostaria de fazer uma análise um pouco mais profunda, e aí me perdoem os colegas, fazer uma análise filosófica do parágrafo, porque é uma obra filosófica, né? Na época em que Agostinho viveu, ali na Antiguidade Tardia, ainda não existia a distinção, a separação entre teologia e filosofia. Então, essas duas coisas, elas se interlaçam, se intercruzam nos textos, e talvez Confissões seja a obra mais clara para exemplificar esse entrelaçamento entre essas duas áreas. Por isso que, assim, para mim, é tão difícil se debruçar de forma um pouco mais profunda, um pouco mais acadêmica sobre o texto, sem uma certa bagagem filosófica, assim, para quem decide estudar mesmo a obra, porque tem seus desafios, né? Tem suas complexidades. Claro que é um clássico da literatura, da teologia, da filosofia, então é lido por diversas pessoas, a gente quer estimular a leitura de todos. Mas, assim, se o seu interesse for, não, quero estudar Agostinho, quero entender melhor, aí realmente a gente vai ter que passar por conceitos filosóficos. Eu não pretendo fazer isso aqui, porque não é o objetivo, né? O objetivo é estimular a leitura da obra e dar uma pincelada em algumas coisas por alto, né? Assim, vamos começar do começo, né? A datação da obra, existe uma certa divergência, porque esses documentos são muito antigos, e a identificação da datação, ela é feita a partir de outras obras. Então, quando ele diz, isso aqui, antes de Confissões eu escrevi esse, aí pela datação da obra anterior, você vai meio que tentando identificar a datação de Confissões, e a principal obra para referenciar a datação de Confissões é Retratações, né, que é uma das últimas obras ali, já quase em 429, ele morre em 430, então Retratações é uma obra que ele cita, passa por vários de seus escritos, fica mais clara a identificação de onde que está. Confissões, então, entre 397, aproximadamente, e 401. Então, já é uma obra de maturidade, que Agostinho escreve como o Luigi já adiantou, ele já era bispo de Roma. Então, ele assume a posição de bispo de uma cidade importante, bispo de Hipona. Ele assume a posição de bispo de uma cidade importante, ali no contexto do Império Romano, e depois de já ter alçado a posição de bispo, ele decide sentar e escrever uma obra autobibliográfica que basicamente se presta a descrever os pecados dele de toda a sua vida, de infância, juventude e velhice, em certo sentido. E aí ele começa nos primeiros livros, assim, a gente tem várias maneiras tem diferentes estruturas de divisão da obra, né? Mas talvez uma das divisões mais comuns é a seguinte: os 6 primeiros livros, eles são mais descritivos, sobre acontecimentos da infância, da juventude e da vida adulta. E óbvio que ali já aparece filosofia e teologia, porque toda a obra é de cunho filosófico e teológico. Mas digamos assim, a abordagem filosófica e teológica, ela se aprofunda, ela se complexifica a partir dos livros
sétimo, oitavo, nono e décimo, né? E aí depois avançam para o 11º, 12º e 13º. Então, basicamente seria do livro 1 ao 6, essa descrição de momentos da vida dele. Ele continua descrevendo momentos históricos importantes da vida dele, mas a complexidade filosófica se aumenta do livro 7º ao 10º, e do 11º ao 13º, ele já avança para uma outra questão, que é uma análise exegética do livro de Gênesis, né? E também no livro 11º. Assim, a gente fala livro, mas na verdade são capítulos da obra, tá? Não que a obra tenha 13 volumes, é bom a gente esclarecer, assim. Na época se dizia livros, mas são capítulos. Então, no livro 11, é o famoso livro que ele traz o conceito de tempo, e ali no 10º já aparece o conceito de memória, né? Então, só para vocês terem uma noção da estrutura, como que o livro vai entrando em questões mais complexas. E por que é importante falar isso? Porque, para quem deseja realmente entender a obra, eu já vou adiantar aqui a leitura de a sugestão de algumas introduções. A primeira, o Luiz já adiantou, que é essa obra do Etienne Gilson, Introdução ao Estudo de Santo Agostinho, pela editora Paulus. Eu não estou ganhando nada por isso, tá? Só estou indicando mesmo. Para conhecer a bibliografia de Agostinho, a gente tem Santo Agostinho, uma bibliografia da editora Record. Pelas referências que o Luiz citou, suponho que ele esteja usando essa obra, porque bateu bastante as informações dele com aquela que o Peter Brown cita nessa obra, Santo Agostinho, uma bibliografia do Peter Brown, e para a compreensão da obra, certamente a própria obra, Confissões, essa é a minha versão da editora Vozes, mas a gente tem também publicado uma versão da editora Paulus, da famosa coleção Patrística, e temos uma versão mais recente, lançada pela Companhia Pinguim, que, aí fazendo propaganda, né, que é do professor Lorenzo Mami, com quem eu tive o prazer de ter aula quando fiz o estágio de pesquisa na USP, né? O professor Lorenzo Mami é italiano, então essa tradução ele faz do italiano, do latim direto para o português, e como ele é um italiano, ele conhece muito bem o latim. Então, dentre as traduções disponíveis em português, embora a da Vozes e a da Paulus sejam as mais clássicas, assim, especialmente a da Paulus, para quem gosta de ter para quem tem condição também de comprar, né, toda aquela coleção toda a coleção patrística da editora, aqueles livros verdinhos, você pode adquirir da coleção da Paulus, que é um valor mais caro, também a da Vozes não é barata, tá? Mas se você quiser uma obra mais acessível, o material é inferior, mas é mais acessível, e uma boa tradução, pode ficar com essa do professor Lorenzo Mami, que você não vai se arrepender. Então, explicando, dando referências de como vocês podem ter acesso a uma boa introdução e qual tradução usar. Essa é sempre uma pergunta muito importante, até porque a gente tem traduções bem ruins no Brasil. Se você quiser, quero ter acesso a um comentário de Confissões, porque eu quero ler um comentário livro por livro, aí a gente tem essa obra aqui, Confissões de Agostinho, do Johannes Breckendorff, é um filósofo alemão, essa obra foi traduzida pela editora Loyola, eu não sei se está esgotada, tá? Eu comprei já tem um tempo. A bibliografia de Agostinho, essa Santo Agostinho, uma bibliografia do Peter Brown, acho que está esgotada, tá? Você só consegue comprar em sebos. Bom, dito isso, vamos retornar aqui para o nosso itinerário. Então, como o Luigi já adiantou, e adiantou muito bem, existe uma série de influências filosóficas no pensamento de Agostinho. Agostinho é considerado um filósofo que sofre influência de Platão e do neoplatonismo. Mas é importante dizer que a gente não tem evidências que Agostinho leu Platão diretamente. Por quê? Porque Agostinho confessa a dificuldade que ele tinha de ler o grego. Ele teve uma formação, quando o Luigi disse, ele teve uma educação liberal, é importante a gente esclarecer, porque o conceito de liberal pode ser mal compreendido. Ele foi formado, estudou as 7 artes liberais.
Não é coisa de liberalismo teológico, nem liberalismo político-econômico, tá? São coisas diferentes. Ele estudou as 7 artes liberais, das quais a gramática era uma delas. Gramática, retórica, música, enfim. Então, ele teve uma formação clássica, ele estudou as 7 artes liberais. E, para se estudar essas artes liberais, você já tinha, à época, que ter alguma compreensão do contexto da influência helênica. Isso envolvia algum conhecimento sobre Platão e talvez até sobre Aristóteles, né? Mas ele não leu diretamente as obras platônicas. Muito provavelmente, ele leu os textos que Plotino ou Porfírio, que eram 2 filósofos neoplatônicos que viveram depois de Platão, mas foram influenciados pela filosofia platônica. Então, Agostinho não leu Platão, ele leu Plotino ou Porfírio, escrevendo sobre Platão e sendo influenciado sobre Platão, provavelmente numa tradução do grego para o latim feita por Mário Vitorino. Então, você tem uma influência de Platão, especialmente em que a concepção agostiniana de que a alma é imortal. Platão já defendia a imortalidade da alma, né, nos seus escritos. Então, a questão da imortalidade da alma, existe uma influência platônica. A famosa doutrina da reminiscência, né, que existiria um conhecimento nato que já existiria em nós, que viria antes da nossa vida para o mundo. Aí são as complexidades da filosofia que não dá para desenvolver aqui, mas a questão a possível influência da teoria da reminiscência, que é essa teoria que tem a ver com a lembrança que a alma tinha de verdades que estariam impressas na alma, que é a teoria da reminiscência platônica, vai influenciar Agostinho, especialmente na obra Meno, tá? Mas aí vamos voltar para Confissões. Em Confissões, ele descreve a importância, especialmente de Cícero, fala da obra Hortênsios, ele chega a dizer expressamente que a única coisa que ele sentia falta na obra Hortênsios de Cícero, ela não possuir a palavra, não expressar ali, não trazer a palavra Cristo. Então, isso revela que ali ele já estava sentindo falta, porque ele foi criado no contexto cristão, a sua mãe era cristã, o seu pai não. Então, Agostinho, mesmo antes da sua conversão, disse que ele concordava bastante com Cícero, mas sentia falta de Cristo ali. E qual era a grande dificuldade de Agostinho se converter? Aí é importante a gente entrar nessa questão filosófica. Agostinho foi vinculado ao maniqueísmo por cerca de 9 anos. E o maniqueísmo era uma doutrina filosófica que depois foi reconhecida pela Igreja Católica como seita do século III, do profeta Mami, que dizia que no mundo existiam 2 substâncias materiais e duas potências cósmicas que viviam numa briga constante. Uma representava o bem, outra representava o mal. O bem era simbolizado pela luz e o mal pelas trevas. Então, é como se o bem fosse representado por Deus, ou uma certa divindade, e o mal por Satanás. E o maniqueísmo, ele dizia que ele era a melhor interpretação bíblica, então ele se considerava o verdadeiro cristianismo da época, né? Só que qual era o problema? Agostinho, ao aderir ao maniqueísmo, ele passa a ter uma perspectiva muito materialista. Então, como na Bíblia diz que Deus é a luz, né? Jesus é a luz do mundo. Então, onde há luz, há o bem. Então, o mal é essa força oposta. Só que qual o problema disso? Se existem 2 forças opostas e elas têm a mesma equivalência, então existem 2 divindades. E isso é um problema lógico e, além disso, um problema ético, porque o cristianismo entende que só existe um Deus, é uma religião monoteísta, por definição. Então, Agostinho, ele vai, na lida com o maniqueísmo, começar a perceber as contradições do maniqueísmo. Confissões vai mostrar isso. Ele vai encontrar Fausto, que era um mestre maniqueu, vai fazer uma série de perguntas a ele que Fausto não vai dar conta de responder. E aí, uma vez que Agostinho já começava a questionar o maniqueísmo, porque
a sua abordagem materialista não dava conta de algumas coisas, então ele se depara com os textos neoplatônicos, com os textos de Plotino e Porfírio, traduzidos por Mário Vitorino, e aí ele encontra o seguinte: ele começa a descobrir a definição de Deus não como um ser material, não como duas potências materiais, duas energias cósmicas brigando, Deus e diabo, não nesse dualismo, né, que às vezes a gente vê resquícios hoje, até hoje, em algumas doutrinas que até dentro do próprio cristianismo, que criam uma excessiva oposição, né? Eu não vou citar aqui exemplos para não ferir a tradição religiosa de ninguém, mas assim, o maniqueísmo cria nisso, numa dualidade, numa guerra, numa luta constante entre bem e mal. Agostinho vai, a partir da sua adesão ao neoplatonismo, compreender que Deus era um ser imaterial, incorpóreo. Então, ao ele ler e conhecer os escritos de Plotino e Porfírio, e a partir dessas fontes, parte do pensamento de Platão, ele vai sanar as suas dúvidas filosóficas de que Deus pode existir e ser uma substância imaterial, incorpóreo. Ele não precisa, Deus assim, como conceito, né? Não estou querendo dizer que ele achava que Cristo não veio em carne e osso, é uma outra questão, né? Estou falando do conceito macro de Deus como ser infinito. Então, a obra Hortênsios de Cícero exerce forte influência, e ele diz que ele concordava com tudo, exceto com a ausência do nome de Cristo, e é como se a ausência do nome de Cristo, que ele não encontrava na obra Hortênsios de Cícero, fosse, em certo sentido, compensada pelos textos neoplatônicos que o ajudaram a lidar com o problema do materialismo e do dualismo maniqueísta. Bom, isso é uma redução muito grande das questões filosóficas envolvidas, mas é o que podemos fazer aqui numa live. E aí, quais são os temas interessantes, para além desses, tratados na obra Confissões? Agostinho começa a descrever uma série de acontecimentos da infância, da juventude, da vida adulta dele. E o primeiro que chama muita atenção de qualquer leitor, no início da obra, é quando ele fala do roubo das peras, ou furto das peras, mais tecnicamente. Dependendo da tradução, vai chamar de outra fruta, mas é pera, no original. Então, ele vai lembrar que teve um período na infância em que ele roubou peras, invadiu a casa, um terreno de alguém que não era dele, da família dele, roubou peras, só que ele não estava com fome, então não era para saciar a sua fome, as peras nem eram tão bonitas, nem eram tão vistosas, e que ele fez aquilo pelo simples prazer de praticar o mal, pelo simples prazer de fazer algo que era proibido. E daí ele empreende uma certa reflexão sobre o problema do mal. Então, o problema da Teodiceia, que é um clássico problema na filosofia, aparece de forma bem reduzida aqui em Confissões. Só que é aí que é interessante, como Confissões é uma obra autobibliográfica, vários temas que aparecem pincelados em Confissões vão aparecer de forma mais profunda e exaustiva em outros escritos. Então, assim, se você quer já entrar numa obra densa, mas que vai te ajudar a percorrer um itinerário de outras obras de Agostinho, eu te indico Confissões. Vai ser uma leitura muito difícil e tal, mas ela vai te dar um itinerário que vai te ajudar a chegar a tantos outros textos. Se você quiser uma obra mais palatável, mais fácil, eu digo, vá para os diálogos de Cassicíaco, né? Que aí talvez o Sobre a Vida Feliz, que no latim seria De Beata Vita, e o Sobre a Ordem, ou a Ordem, que é o De Ordine, são textos mais simples, porque Confissões é uma grande descrição sobre vários períodos da vida dele, falando de várias questões, o problema do mal, o maniqueísmo, o encontro com os textos neoplatônicos, o encontro com a obra ciceroniana, o Hortênsios de Cícero. Então, é importante a gente
definir essas questões para nortear, facilitar a leitura. Essa é a nossa intenção, apresentar uma certa estrutura da obra, dar um ponto de partida. Ninguém aqui quer exaurir Confissões, ninguém aqui tem essa pretensão. A gente quer dar um ponto de partida, apresentar a estrutura da obra, a datação, o contexto histórico, como o Luiz já apresentou, para estimular a leitura. Então, não desista de ler Confissões. Confissões é uma obra difícil, é um texto talvez o mais famoso de Agostinho, embora não seja considerado academicamente obra-prima. A obra-prima é considerada a Cidade de Deus, é um texto um pouco mais tardio, porque é uma obra enorme, né, extensa, de 22 livros, quase o dobro do que tem Confissões. Então, mas é a obra mais famosa, Confissões, e aí são questões de escolhas, ou você entra direto por Confissões, enfrenta esse desafio, e a partir daí, como é uma obra autobibliográfica, você vai saber exatamente o que te interessa. Quero estudar mais o problema do mal, aí eu vou te indicar a ler o De Libero-Arbítrio, Livre-Arbítrio, que é a obra que eu trabalho atualmente no mestrado. Agora não, quero estudar mais sobre maniqueísmo, vá para os tratados que ele escreve contra o maniqueísmo, uma série de textos e cartas, inclusive. Então, é uma obra boa para introduzir o autor, né, ao pensamento agostiniano, mas tem seus desafios, porque tem uma questão filosófica complexa ali. Dito isso, eu gostaria, não sei se temos tempo, Giovanni, porque a gente começou um pouco atrasado, né? Batemos 1 hora de live aí, mais ou menos. Agora eu vou passar para um outro desafio, que eu gostaria de ler com vocês um parágrafo. Quem tiver aí a obra, eu vou usar uma determinada tradução, mas aí vocês puderem acompanhar pelo seguinte: Confissões é repleta de frases famosas, né? Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Você fica assim, como que a beleza é antiga e nova ao mesmo tempo? É filosófico, é literário. É antiga em que sentido? Em que sentido a beleza de Deus é antiga? Porque Deus é anterior a mim, Deus é eterno. Então, a beleza dele é eterna. Em que sentido ela é nova? Ela é nova porque ela surgiu agora? Não, senão seria uma contradição. Mas não é uma contradição a beleza ser antiga e nova ao mesmo tempo? Não, porque é uma obra literária e filosófica. Então, a beleza de Deus é antiga porque Deus é anterior a todas as coisas, mas ela é nova para mim porque ela está se desvelando naquele momento para mim. Por isso a beleza é antiga e tão nova. Então, uma série de frases famosas e que a gente precisa filosoficamente aprofundar para a gente conseguir compreender o que aquilo quer dizer. E aí eu não vou trabalhar todas essas citações, mas eu queria fazer o desafio de pegar a expressão mais famosa de Confissões, que eu acho que é bem complicada. Ela é, às vezes, mal interpretada. Vocês já devem ter ouvido a expressão coram Deo, diante de Deus. Isso já virou título de livro, subtítulo de livro, isso já virou nome de faculdade, de colégio, de seminário teológico. E eu queria dizer assim, a expressão em si, coram Deo, ipsis literis, ela não aparece na obra Confissões. E isso é um tanto quanto chocante. Aparece um parágrafo em que Agostinho diz coram Deo, mas dentro de um determinado contexto. E as palavrinhas coram e Deo não estão juntinhas. Coram está numa linha e Deo está em outra, se você pega no latim. Então, aí agora a gente vai, para quem está com o texto, abrir o livro 10º de Confissões. Vamos aproveitar essa live para fazer uma desmistificaçãozinha rápida aqui. Eu vou ler o primeiro parágrafo. Eu não trouxe aqui no latim, mas quem tiver o latim, eu posso passar depois no grupo, nosso grupo de leitura, você vai ver que coram Deo não aparece junto no latim. Porque aqui a gente fala e a gente mostra, né? Quem quiser, depois eu boto aí nos comentários no chat a versão em latim. Diz assim, a minha tradução, que é essa aqui da Vozes. Que eu te conheça, ó conhecedor de mim, que eu te conheça, tal como sou conhecido por ti. Ó virtude da minha alma, entra nela e molda a ti,
para que a tenhas e possuas sem mancha nem ruga. Esta é a minha esperança. Por isso falo, e nesta esperança me alegro, quando experimento uma sã alegria. E aí ele avança, eu pulei um pedacinho, e continuo. Mas tu amastes a verdade, porque aquele que a põe em prática alcança a luz. Também a quero pôr em prática no meu coração. 2 pontos, diante de ti, da minha confissão, diante de muitas testemunhas dos meus escritos, fecho aspas. Bom, aí a gente vai para uma análise desse parágrafo. Esse é o parágrafo que aparece a expressão quórum e deu no livro 10 de Confissões, que virou esse burburinho todo em torno do conceito de quórum deu. Vamos analisar o parágrafo. É o seguinte, a famosa expressão latina quórum deu identifica a confessio, a confissão. Então, de fato, confissão é, digamos assim, se a autobibliografia é um estilo literário, a confessio, em certo sentido, é um estilo filosófico. Agostinho se propõe a escrever uma obra que é uma autobibliografia, mas que é essencialmente confessional, confessante. Então, a expressão identifica a confessio, que se dá na presença de Deus, ou seja, eu estou me confessando diante de Deus. Então, é quórum deu mesmo. Porém, com frequência, essa expressão é apresentada como supostamente desconectada da expressão latina quórum hominimus. Mas, na citação, que a gente acabou de ler, parágrafo 1º do livro 10 de Confissão, os homens aparecem no final do parágrafo como testemunhas do ato confessional. Perceba que Agostinho fundamenta sua confissão nesse parágrafo. Qual é o fundamento da confissão? Por que ele escreveu a obra Confissões? O que está por trás dessa confessionalidade? Em outras palavras, no amor à verdade, então é o amor à verdade, qual verdade? De Deus. E no anseio de, ao praticá-la, então é uma verdade que ela não é teórica, amo teoricamente a Deus. Não, eu quero praticar, eu quero viver uma vida que expressa a verdade, ou seja, eu quero ser um ser humano verdadeiro. Então, no amor à verdade, no anseio de que, ao praticá-la, ele possa alcançar a luz. O amor à verdade, portanto, não gera nele uma mera adesão teórica, teórica a um conjunto de dogmas e doutrinas, mas sim faz brotar no seu coração, porque ele diz que é amor, e a gente sabe que o cor é uma expressão que também vai aparecer nesse contexto, que é coração em latim, faz brotar do seu coração a confissão a Deus e aos homens, ou seja, o próprio desvelamento do seu ser interior. Isso aí tem relação com a interioridade agostiniana, que não vai dar para a gente entrar aqui hoje, o que implica num viver que tem plena consciência de estar sempre na presença de, mas é na presença de, tanto de Deus quanto dos homens. E aí, assim, vou só fazer uma pausa, e por que isso é importante? Porque a gente tem 2 tradições que leem Agostinho. A gente tem os católicos e os protestantes. Os protestantes vão dizer, bom, nós não precisamos de ninguém para mediar a nossa confissão. A nossa confissão, ela é só diante de Deus, Jesus é o único intermediador entre Deus e os homens. Os católicos vão manter o hábito de se confessar para o padre enquanto uma autoridade eclesiástica, certo? 2 confissões diferentes leem Agostinho. Mas mesmo os protestantes que não recorrem à figura do intermediário, que seria o padre, que vai acolher essa sua confessionalidade, eles não podem, porque eliminam a figura do padre que acolhe a confissão de alguém, dizendo, não, agora eu não preciso recorrer ao padre, eu só oro a Deus no meu quarto, fechado no meu quarto. Então, sou eu e Deus e ninguém mais importa. O que eu quero te dizer é que, mesmo que você seja protestante e tente defender isso, o parágrafo do texto não te autoriza a defender isso. No sentido, claro, que você não precisa se confessar para o padre, ok. Mas no sentido de que a sua confissão diante de Deus, ela não precisa reverberar num bom testemunho público perante os homens. Isso, Agostinho nunca te autorizou a fazer. E aí a gente volta para a análise do texto.
ele vai seguir dizendo o seguinte: no parágrafo 2º, o filósofo Agostinho declara que os olhos de Deus estão postos sobre os abismos da consciência humana. Os abismos da consciência humana é citação direta. E que perante a face de Deus ele está nu. Não tem como ele se esconder, né? Ao questionar se poderia ocultar algo do ser divino, ainda que não quisesse confessar-se a Deus, Agostinho responde que poderia ocultar-se de si mesmo, mas não poderia esconder-se de Deus, pois Deus tudo conhece e tudo sonda até o mais profundo abismo da consciência humana. Mas pensa, Agostinho sabe que tudo o que ele confessa já é previamente de conhecimento de Deus, por presciência ou por onisciência, o que quer que seja. E Deus o conhece mais do que ele conhece a si mesmo, antes que as palavras saiam pela sua boca ou cheguem ao seu pensamento. Então a pergunta que fica é: por que se confessar, se Agostinho já sabe tudo? O filósofo, então, descreve a ignorância humana, pois o homem conhece até o que nele habita. Desculpa, porque o homem desconhece até o que nele habita, a sua própria alma. Ele quer conhecer a Deus porque ele sabe que ele é por Deus conhecido. Então é a consciência de que Deus me conhece que alimenta e fortalece o meu interesse em conhecer a Deus. Mas, na prática, o homem desconhece muita coisa, inclusive a própria alma que habita dentro dele. E por isso que o conceito de alma é tão importante para Agostinho, de memória, que está vinculada à alma. Agostinho segue afirmando que essa confissão não é feita com palavras e com a voz exterior, mas com o grito interior da alma e com o clamor do pensamento, o qual Deus tem ouvido e já conhece. Bom, nesse ponto, a gente percebe que no âmbito discursivo, de verbalizar ou articular palavras via uma linguagem preposicional, o que se crê e deseja confessar parece ser menos importante do que a interioridade, o coração, o cor, no latim, de quem confessa. Porque ele está querendo dizer: olha, eu nem sei quais foram os meus pecados. Alguns eu sei, eu tenho consciência e eu posso verbalizar, eu posso descrever, mas existem outros que eu nem tenho consciência. E fica claro nessa explicação que mais importante do que a capacidade discursiva de verbalizar ou articular a confissão é o coração, a interioridade de quem confessa. Assim, aí volto para uma citação: assim a minha confissão, ó meu Deus, na tua presença, nesse mesmo segundo parágrafo, faz-se em silêncio. E não se faz em silêncio. Aí você fala, mais uma contradição. Por isso que tem que estudar filosofia. Faz-se em silêncio quanto ao ruído. Então eu posso ficar calado, mas grita quanto ao sentimento ou afeto, a depender da tradução. Com efeito, nada de verdadeiro. Olha por que não existe coram Deu sem existir coram homínibus. Com efeito, nada de verdadeiro que digo aos homens, não há nada de verdadeiro que diga aos homens que antes tu não tenhas ouvido de mim, nem também ouves de mim alguma coisa que tu antes já não tenha me dito. Nesse sentido, Agostinho reforça o elemento da verdade e da honestidade de quem não quer mentir para Deus, nem quer enganar qualquer semelhante, mas acrescenta um afeto ou sentimento. A gente já está concluindo, tá? Com efeito, mais uma citação: nada de verdadeiro desse mesmo parágrafo, nada de verdadeiro digo aos homens, essa eu já li, desculpa. Agostinho reforça o seguinte: esse elemento do aspecto, do afeto, do sentimento. Em Confissões, os homens, então, não testemunham a obra como um mero leitor, um mero espectador passivo, mero leitor de uma narrativa literária. Ora, mais do que o caráter autobibliográfico de qualquer texto, Agostinho convida os seus leitores a testemunharem a sua confissão. E ela se manifesta em 3 modalidades: confissão de fé, confissão de pecado e confissão de louvor. No parágrafo 3º, ele convida os seus leitores a julgarem a verdade ou falsidade do seu ato de confissão. O que, ao menos acerca da confissão de pecado, implica em uma avaliação externa sobre o seu próprio arrependimento. Porque
Se você está julgando se eu estou sendo verdadeiro ou falso, você está analisando a minha confessionalidade para além da mera declaração de que estou arrependido. Você está avaliando os efeitos de um arrependimento genuíno, que seria a metanoia. Mas por que convidar testemunhas que ele mesmo descreve como sendo, cito nesse parágrafo, gente curiosa de conhecer a vida alheia e preguiçosa de corrigir a sua? Por que querem ouvir de mim que eu sou, mas não querem ouvir de ti quem eles são? Quer dizer, em outras palavras, traduzindo aqui, para ficar numa linguagem filosófica mais palatável, as pessoas curiosas, elas querem ouvir da minha vida porque elas são curiosas, mas elas não querem ouvir de ti os erros que elas estão cometendo. Então, por que eu vou me confessar a elas? Essa afirmação externa sobre a confissão alheia augustiniana não exclui a própria confissão de fé do bispo de Hipona, pois o amor à verdade e a prática da caridade cristã são desdobramentos desse modus vivendi. Então, assim, é importante a gente compreender essa questão, porque Agostinho ele tem consciência de que não há o que esconder ou ocultar, e a simples tentativa de mentir é vã, e ele sequer cogita falsear a realidade para enganar qualquer semelhante, porque ele sabe que isso é inútil. Porque tanto ele diz que tudo quanto ele fala de verdadeiro, Deus já sabe, e tudo que ele fala de verdadeiro aos homens, Deus também já sabe. Então, ele mentir para os homens, achando que assim ele está enganando a Deus, é inútil. Mas ele prossegue nesse mesmo parágrafo. E quando eles ouvem falar de mim próprio, como sabem se eu digo a verdade, ou se mais que nenhum homem sabe o que se passa no homem, a não ser o espírito do homem que está nele? Então, como que os homens que me ouvem sabem que eu estou dizendo a verdade, se o homem não sabe o que se passa nele, a não ser o próprio indivíduo? E aí ele segue. A resposta, novamente, está sustentada no afeto, o amor cristão ou a caridade, que é a fonte da unidade entre os homens. Cito: mas porque a caridade tudo crê, sobretudo entre aqueles que, ligados uns aos outros, ela unifica, assim também eu me confesso a ti, Senhor, de tal modo que ouçam os homens, aos quais não posso provar se é verdade aquilo que confesso, mas acreditam aqueles a quem a caridade abre os ouvidos. Então, assim, em outras palavras, a minha confissão não é só coram Deo, ela é coram Deo et, que é o elemento latino para adicionar uma ideia, sem precisar repetir o coram, ela é coram Deo, coram omnibus, ou coram Deo et omnibus. O que isso significa? Eu me confesso diante de Deus, mas sem querer ter uma dupla personalidade, sem querer ser um ser dentro da igreja, no ambiente eclesiástico, e outro no mundo. A minha coram Deo, eu chamo os homens para serem testemunhas oculares do meu ato confessional, sabendo que o elemento que vai distinguir se a minha confissão é verdadeira ou falsa é a caridade, o amor, ou a dupla caridade, como a Hannah Arendt vai dizer, que é o amor a Deus e ao próximo, quando ela comenta Agostinho, no trabalho dela, o conceito de amor em Santo Agostinho. Então, ele vai dizer que é a caridade, o amor a Deus, que vai abrir os ouvidos de quem ouve a confissão dele para julgar se a confissão é verdadeira ou falsa. Bom, eu podia falar sobre tantas outras coisas, mas eu tenho um certo incômodo com uma simplificação muito grande, a aplicação banal do conceito de coram Deo, como se fosse você viver diante de Deus, e qualquer coisa de errado que você fizesse, você xinga, ofende, trata mal, humilha o semelhante, aí alguém vai te repreender, você fala, não, a minha vida, o que importa é a minha vida diante de Deus, a minha vida, a minha consciência não me condena, se a minha consciência não me condena, quem é você para me condenar? Aí você pega para essa pessoa, abre o mesmo livro 10, aquele primeiro parágrafo é o único onde aparece a expressão coram Deo, aí você mostra a pessoa
que naquele mesmo parágrafo, naquele mesmo livro, nos parágrafos seguintes, ele diz que é o amor a Deus que vai abrir o coração do leitor ou ouvinte, quer dizer, por quê? Porque em outras obras, Agostinho vai dizer que o amor é o elo que une todas as virtudes. Quais são as 4 virtudes cardeais? Fortaleza ou força, temperança, prudência e justiça. Em outra obra, ele vai dizer que a justiça para o cristão, ela pode ser definida como um amor. Amor no sentido do grande amor, né? A Deus é o próximo, daquele amor que Jesus diz que resume toda a lei. Então, assim, passamos do horário, perdão, mas eu não poderia fazer uma live de introdução à obra Confissões sem citar esse parágrafo e sem explicar que não existe coram Deo que também não se dê diante dos homens. Desculpa aí, abro para perguntas, desculpa eu ter me estendido. Peço perdão. Muito bom, muito bom. Cara, realmente, ainda bem que esse encontro ele vai para o Spotify e para o YouTube, porque a gente vai precisar voltar lá no comecinho, no Luigi e na parte que a Camila completa aí com os detalhes que vocês trouxeram. Surpreendente, né? Foi ouvir sobre o Corondeu, realmente. Se eu usar as minhas palavras aqui de forma leiga, é como se você estivesse corrigindo uma banalização do Corondeu, né? Se estivesse colocando os pingos nos is. E de forma generalizada, cara, é muito bom a forma como a gente conseguiu se encaixar aqui. O Luigi trazendo um contexto histórico e a Camila conseguindo encaixar as peças. Poxa, bacana. E, pessoal, você que está vendo aí, não precisa nem ver na velocidade de 1.25 ou a 2x, porque você vai perder informação. Não faça isso. Então, muito bom. Muito obrigado, tá? O Luigi, muito obrigado a Camila, muito obrigado a todos. E eu quero deixar aqui, se alguém que tiver alguma pergunta, quiser falar alguma coisa, é, é, eu vou dar a palavra pro meu irmão aqui, ó, da Ziev. Fala aí, meu irmão. Se eu pronunciei esse nome errado, já pode me corrigir. Fala aí. Camila, boa noite. Pode falar, te ouço. A respeito do corandeu, né? Na teologia reformada, eles trabalham muito essa ideia de que trabalhou muito essa ideia, trabalhando a sua teologia eticamente. Isso não seria um anacronismo, assim, colocar um pressuposto na teologia da Agostinho antes de ser fiel à sua o seu áudio tá meio ruim. Se você puder digitar, eu agradeço. Porque. um áudio, né? Meu Deus. Você ouviu bem, Giovanni? Para mim ficou meio falhando. Eu comecei ouvindo, mas aí algumas palavras dele cortou. Eu vou tentar repetir, pode ser? Aí, ó, agora tá mais isso, próximo. fala mais alto, isso. Isso. Pronto. Olha, na teologia reformada, eles trabalham muito a teologia de Santo Agostinho monegisticamente. Né? Isso não seria um anacronismo, trabalhar a teologia de Santo Agostinho já com pressuposto. Perfeito. Eu achei que a pergunta era sobre Corondeu, mas assim, a sua pergunta... Desculpa, é justamente essa ideia, desculpa, porque como eu fui repetir, e aí eu tô... Assim, não, sem problema. Não, são duas questões... Mas é justamente a ideia é essa mesmo. Por exemplo, eu estudei num seminário aqui em Fortaleza, a gente teve uma semana sobre um tema que a gente trabalhou o Santo Agostinho, né? Confissões, justamente com essa ideia de corandeu.
Assim, a sua pergunta é muito pertinente, porque eu estudo no mestrado 2 obras. O Livre-Arbítrio, que é uma obra logo após os Diálogos de Cassíaco, pouco depois da conversão de Agostinho, e eu trabalho uma obra tardia chamada Predestinação dos Santos, que os calvinistas adoram, que faz parte dos chamados Tratados sobre a Graça. É a penúltima obra que Agostinho escreveu. Agostinho escreveu Predestinação dos Santos, o Dom da Perseverança, e depois, logo na sequência, ele morreu, né? O Dom da Perseverança é uma obra inacabada, inclusive. E todas as pessoas me perguntam, assim, todos os protestantes, pelo menos, e aí, Agostinho é arminiano ou calvinista? Eu falo, essa pergunta não faz o menor sentido, porque Lutero, Calvino, Armínio não existiam no tempo de Agostinho. A única coisa que dá para você saber em termos de... se você ler os textos que ele dialoga com Pelágio, né? E um desses textos são os Tratados sobre a Graça. Mas até mesmo os Tratados sobre a Graça, isso faz parte do meu objeto de pesquisa, você não pode ler os Tratados sobre a Graça isolados, como se ele nunca tivesse falado do livre-arbítrio, porque esse é o problema, né? Os arminianos só leem o livre-arbítrio e falam, tá vendo, Agostinho defendeu o livre-arbítrio. Os calvinistas só leem os Tratados sobre a Graça e falam, tá vendo, Agostinho ignorou o livre-arbítrio. Não. Em Retratações, ele não diz, esqueçam o livre-arbítrio. Então, você tem que ser... E aí a gente estava falando de verdade, a gente estava falando de confessar a Deus e ser sincero diante dos homens. Tem tudo a ver com a sua pergunta. Por quê? Não pegue só o parágrafo que te interessa do filósofo para defender a sua ideia. Vou só te dar um spoiler pequeno sobre uma divergência. Predestinação dos santos. Para Agostinho não existe dupla predestinação, ao céu e ao inferno. Sinto muito calvinistas, está na definição do conceito de predestinação. Predestinar, para Agostinho, é preparar para receber a graça. Qual graça? Salvífica. Então, você pode, assim, pegue a citação, mostre o que significa predestinação para o filósofo. Depois, eu sou presbiteriana, eu sou calvinista, mas eu sou sincera, eu sou verdadeira, eu não forço a minha teologia no autor goela abaixo. Então, da mesma forma, quer estudar Corondeu, vai lá, filho, mete bronca, mas está no mesmo parágrafo. Não dá para você amputar os homens porque não te interessa. E dizer, ele pede para os homens julgarem a confissão dele, então você vai dizer, não, mas isso aí fica tudo para trás por conta do catolicismo. Não, mas ele não está pedindo padre para julgar a confissão dele, ele está pedindo para eu, você, os leitores da obra. Então não dá para você botar isso tudo na conta do catolicismo e falar, não, agora vamos pegar só a parte que nos interessa, que é o Corondeu, diante dos homens a gente ignora, e ele vai repetir isso em outros momentos na obra. Então, é interessante porque, por isso que eu falei, a finalidade da obra é autobibliográfica, mas é para confessar os pecados, inclusive para os homens, porque isso é, em certo sentido, depreciativo, né? Uma pessoa que chega a uma posição de status eclesiástico vai falar o que ela fez, que ela teve vida perversa, ele não está nem aí. O que você vai achar dele? Porque ele tem consciência de que ele foi perdoado. Né? Quantos líderes religiosos fazem coisas terríveis e não se retratam, acham que não precisam se confessar publicamente porque já fizeram isso no secreto. Então, assim, desculpa, eu estou me estendendo, mas Deus e homens não são desvinculados, porque o amor a Deus na vertical, ele se manifesta no amor a Deus na horizontal. O Chico vai dizer isso no comentário às epístolas de João, que quem não ama o próximo a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, assim, acho que respondi. Muito bom, muito bom. Perfeito, Camila. E deixa eu ver se a gente tem aqui algumas perguntas. Se não tem, vou deixar para o Lincoln também, se quiser fazer algumas considerações, alguma pergunta. Desculpa, gente. Vou ter fechado o áudio aqui. Tranquilo. Não, eu tô só observando aqui, eu tô só aprendendo. Luiz, com a Camila, então hoje nada a dizer a não ser, enfim, a não ser estar com vocês aí e, gente, que bênção desse encontro. Exatamente. Na verdade, esse encontro, para mim, ele esclareceu algumas coisas, assim,
para a gente aprender a pesquisar, né? Assim, poxa, esse é o caminho, dá para ir por aqui, porque realmente é bem extenso estudar Santo Agostinho, dá para perceber, e ao mesmo tempo é muito gratificante, porque você pega obras, ele é muito citado, né? Então, ele é muito bem falado, vai falar de filosofia, Santo Agostinho vai estar lá, né? Então, seu contexto histórico vai estar lá. Então, realmente foi bem bacana. O Gabriel Fernando perguntou assim: você já leu a obra de. Opa, deixa eu aqui que a nuvem desceu. Você já leu a obra de Agostinho do cuidado devido aos mortos? Para mim, a pergunta? Não, não li. Tem algumas obras de Agostinho que meu foco já li Confissões, já li as obras que eu trabalho, Cidade de Deus, mas algumas outras não. Agora, ele fala sobre a morte, né? Em Confissões, para a gente entrar no tema da morte, já que foi citado, ele fala do luto, né? Sobre a perda de um amigo. Ele trabalha isso um pouco em Confissões. Agora, essa obra não. Mas preciso ler, né? Não tem jeito, a gente tem que. Se quer estudar o filósofo, tem que ler o maior número de obras possíveis, embora em Agostinho sejam muitos textos. Perfeito. Possídios, hein? Só complementando, Possídios, que foi um biógrafo de Agostinho próximo. Agostinho, ele comenta, né, na sua biografia, que uma vida não bastaria para ler Agostinho, tudo de Agostinho. Então, imagina. Você vê o nível de complexidade, né? Bem profundo. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Na verdade, se deixar, a gente joga no grupo, porque amanhã talvez eu pergunte alguma coisa, porque a cabeça está fritando aqui. Realmente bem bacana. Camila falou algumas coisas do Corondeu, falou sobre Cidade de Deus, falou algumas questões da confissão pública, eu achei bem interessante, são realmente implicações bem interessantes. Então, assim... Eu lembrei de uma coisa, desculpa, Giovanni, te cortar, eu lembrei de um texto bíblico, para dizer que a gente não está citando a Bíblia aqui, né? Para ninguém ficar chateado que a gente só está citando filosofia, vamos lá, tem um texto bíblico, o Lincoln vai me ajudar, que eu não vou lembrar de cabeça, que a Bíblia recomenda, no momento da ceia, você recorrer ao irmão contra quem você pecou e pedir perdão antes de ceiar. Então, assim, esse é um texto que, mesmo antes de estudar Agostinho, me chamava um pouco a atenção sobre essa tentativa, às vezes, porque às vezes a gente chega ao protestantismo muito pela via do anticatolicismo, né? Não, a gente não pode se confessar a padre, porque, beleza, não estou defendendo aqui que você fique se confessando para o pastor o tempo inteiro, né? Mas, assim, eu realmente acho que existem pecados que você pratica só contra Deus, e aí talvez não faça muito sentido se confessar, mas tem pecados que você pratica contra o próximo. Você pegar um dinheiro emprestado e não devolver, você achou que você vai lá, orou, rezou, pediu perdão e está resolvido? Não, você tem que reparar o dano. Parte do genuíno arrependimento é a reparação. Você precisa que essa pessoa ajuize uma ação, te coloque na justiça para você ser condenado por devolver um valor. Assim, vamos dar um exemplo aqui, a gente está citando livro. Você pegou um livro emprestado, você sumiu com o livro. Você acha que você não precisa comprar um e devolver para a pessoa? Você acha que isso é cristianismo? Você acha que ela não vai ficar pensando mal disso? Se ela não for cristã, piorou ainda. O mau testemunho. Talvez essa pessoa nunca vá se converter graças ao seu mau testemunho, porque ela está vendo céticos, ateus, ímpios perto dela, que quando fazem coisas erradas, corrigem, se retratam. Então, assim, fala aí, pastor, o versículo. Agora é o seu momento. Ele colocou ali na mensagem, no Sermão do Monte, Mateus 5, 23, 24. Isso. Rapaz, sobre o pecado de pegar o livro emprestado e não devolver, é disciplina de 3 meses. Não tem como. E apropriação indébita também, né? Se for exatamente. Paulo, excomunhão. O direito aí, eu já... Exatamente. Mas eu dei um exemplo bem tranquilo, tá? Tem coisas bem piores. Muito bom, pessoal. Lico, olha aí. Pode falar, irmão. Se a gente vai ter páginas para ler, tipo, cada encontro a gente vai trabalhar, um livro, uma coisa.
Não, na verdade, a gente estima sempre uma data, né? Antes da nossa reunião. Então, no decorrer dessa data, a gente vai lendo o livro. Então, às vezes, a gente movimenta o grupo, fala um pouquinho. E aí, hoje, a gente faz uma explanação do livro, entendeu? Mas aí, dentro do grupo lá, a gente pode continuar conversando sobre o livro, claro. Acho que o Luiz está lá também, a Camila está lá, nós estamos lá, e aí o diálogo continua, entendeu? É, Aqui, ó, antes de eu passar pro link, eu vou ler só mais um comentário aqui. Eu falo assim, ó, interessante que Lutero e Calvino não chegou a ler esse livro, do cuidado devido aos mortos. Ele foi um livro que tratou da intercessão dos santos, do valor dos lugares sagrados e da ideia germinal de purgatório, etc. Um agostinho desconhecido do mundo protestante que foca muito na soteriologia. Ele trouxe a opinião dele aqui. Essa obra aí, para mim, já é um pouquinho mais distante, né? Eu arranhei o Confissões, uma enrolação para me ler o Confissões, e eu vou ter que ler bem mais devagar, acompanhado, e o Cidade de Deus tá aqui na prateleira. Agora, essa obra aí eu não nem cheguei perto. É um mundo, cara. São Deus é um mundo. Eu tô admirado, muito bom. E, poxa, vamos movimentar o grupo lá, porque eu acho que surgiu bastante coisa pra gente falar. Eu vou passar pro Lincoln aí, para a gente estar conversando mais um pouco, o Lincoln fazer suas ponderações, a gente está encaminhando para o final também. Gente, primeiro, agradecer mais uma vez ao Luiz e à Camila, né? Gente, que maravilha ter vocês com a gente. Como a gente falou no Off Topics aqui, a gente acompanha tanto o Luiz quanto a Camila no Instagram. E é muito bom quando a gente recebe pessoas que a gente, no Nefi, acompanha no Instagram, e a gente recebe essas pessoas para estarem com a gente, conversando, dialogando, e nós aprendemos com elas, né? Então, desde já agradecer ao Luiz e à Camila, muito obrigado por vocês terem aceito o nosso convite, muito obrigado por compartilharem esse tempo conosco e nos ajudar a entender um pouco mais Agostinho, Confissões, nos ajudar a entender mais um pouco sobre como funciona a ideia de Agostinho, a obra, enfim, Agostinho ele é atemporal mesmo, é um clássico e definitivamente Confissões e outras obras de Agostinho não são um tipo de literatura para você ler rápido, porque requer que você reflita, requer digerir mesmo, sabe? É muito profundo. Às vezes, lendo Confissões, quando eu li Confissões, eu falo, gente do céu, o cara cita quando ele era bebê de uma forma tão, eu chantageava, parece um delinquente, cara. Você fala a vontade, às vezes, Agostinho, calma, mano, calma, tá tudo bem, sabe? Mas o modo como Confissões é escrito, né? Essa coisa autobiográfica, e você vai lendo ali, ele vai narrando as histórias, né? Do furto gente, é maravilhoso, gente. É maravilhoso. Assim. Leiam. Se você não leu Confissões, leia que tem os insights muito muito legais lá, tá bom? Leia Confissões. Camila, você levantou a mão, minha irmã. Desculpa. Acabou não, eu só ia dar uma dica, assim, porque eu acho que é muito importante para o período, assim, que a gente tem vivido tempos, assim, às vezes difíceis, né, das pessoas querem forçar muito a barra para defender um determinado ponto de vista, e nós cristãos não estamos isentos disso, né? E às vezes a gente, como protestante, a gente tem uma certa confessionalidade, adere a uma certa tradição, mas a gente tem que tomar cuidado para que a gente, por exemplo, eu sou presbiteriana, para que todo livro que eu vou ler, eu não queira ficar procurando predestinação, os elementos que reforçam a minha crença, e o batista também não, se deparar com, falar, não, eu vou ler só o livre-arbítrio, agora esses tratados da graça que eu não quero ler, porque isso não é interessante. E eu ia dar uma dica de uma coisa que, na verdade, assim, foi uma coisa que, embora eu faça mestrado aqui na universidade do meu estado, que é no Espírito Santo,
Eu aprendi muito com um método que a gente trabalha no grupo de pesquisa lá na USP, e foi muito enriquecedor para mim, porque me permitiu reler pela quarta, quinta vez uma obra e enxergar coisas que eu não tinha enxergado antes. E aí fica a dica, que é pega o texto, senta e lê o texto como se você estivesse numa ilha deserta, como se você nunca tivesse lido nada de teologia que você já leu antes, nada de filosofia que você já leu antes. Tente se abster dos seus preconceitos, dos seus pressupostos, e faça uma leitura do texto pelo texto. E aí tente entender o texto, porque o que acontece? A gente vai para os comentadores, e às vezes você escreve uma dissertação de mestrado e uma tese de doutorado inteira baseada na opinião de um comentador. Por exemplo, você pega o Johannes Beckendorf aqui, protestante. Ele tem um determinado comentário ali, uma perspectiva dele do livro 10. Aí, quando você compara ele, que é protestante, com a gama de outros comentadores de diversas universidades, especialistas em Agostinho, você vê que ele destoa, ele é 1 em 10. Ele é completamente minoritário. E aí você vai defender uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado baseada em um comentador, você vai conseguir ser aprovado em muitas universidades. Mas se você pega uma boa banca, uma pessoa falar, por que fulano não está aí? Você não lê em inglês, você não lê em espanhol, por que Beltrano não está aí? Você não apresentou os problemas da questão. Então a gente tem que tomar cuidado assim, quero defender uma ideia que está aqui no texto, que às vezes nem está no texto. Achei um comentador que concorda comigo. Aí você pega isso e faz disso um trabalho acadêmico. Não, acho que precisa existir um pouco mais de rigor, que é ler o texto pelo texto. Depois que você lê o texto pelo texto, aí você vai para os comentadores. Isso evita com que você seja influenciado por viés cognitivos, de você já querer que o texto diz aquilo que você já quer que ele diga, porque alguém te disse, algum pastor, algum professor te disse que Corondeu é só isso aí, David. Corondeu é só isso aí. Então, se você descobrir, Agostinho, alguma coisa além, você que está errado. Você tem que se confessar do seu pecado e ter achado os homens no parágrafo. Entendeu? Não pode ser assim. A gente tem que prezar pela ética, pela honestidade intelectual e pela verdade, porque não adianta a gente esconder as coisas das pessoas, né? Deus vê todas as coisas. Mas é isso, galera. Desculpa. Gente, amanhã tem novidade no Instagram, então fiquem de olho ali por volta do meio-dia, mais ou menos. A gente vai colocar um post lá de algo que vai acontecer no Nefi daqui uns dias, tá bom? O nosso encontro também estará no YouTube e no Spotify amanhã. Então, aliás, você que está no YouTube e você que está no Spotify ouvindo a gente, assistindo a gente, então, enfim, você já está nos assistindo e você já está nos ouvindo aí, tá bom? E, galera, não se esqueçam, tá? Sigam o Nefi no Instagram, @NefiEstudo, se inscrevam no nosso canal no YouTube, Núcleo de Estudos Fé Inteligente. Estamos no Spotify também, então agora você pode acompanhar as reuniões do Nefi por lá. E, se você quiser participar do grupo de WhatsApp do Nefi, o Nefi tem 2 grupos de WhatsApp. Nós temos um grupo de WhatsApp dos participantes no geral, tá? Então, a gente disponibiliza lá a nossa agenda de reuniões, das linhas temáticas, de vez em quando a gente solta umas enquetes lá, de vez em quando a água está muito tranquila, a gente solta umas polêmicas lá para dar uma fervura. Então, clique no link que está na bio do nosso Instagram para você fazer parte do nosso grupo de WhatsApp. E se você quer fazer parte do Clube de Leitura, o Clube de Leitura do Nefi, ele tem um WhatsApp à parte. E você também consegue acessar o nosso WhatsApp do Clube de Leitura também através de um link que está na bio do nosso Instagram. Então, você clica no link da bio e lá você vai ter o WhatsApp os 2 WhatsApps do Nefi, tá bom? E a partir de amanhã, já vai ter enquete lá no grupo do WhatsApp do Clube de Leitura para a escolha do próximo livro que nós leremos aí ao longo do mês de setembro, tá? Então amanhã nós vamos colocar lá a enquete de uns 3 livros e até domingo a enquete vai rolar, a votação vai rolar, então escolham, votem, tá bom? E aí a partir da próxima segunda, aí a gente já começa a ler essa
futura obra junta e no mês de outubro a gente marca o nosso encontro. Tá bom, pessoal? Gente, da minha parte é isso, tá? Obrigado a todos vocês que estiveram conosco até aqui, muita gente nova. Poxa, gente, feliz demais de ter vocês conosco. Obrigado quem esteve no Nefi aqui ao vivo pela primeira vez. Gente, muito bem-vindos. Participe lá do nosso grupo de WhatsApp. A gente quer conhecer mais vocês. E, mais uma vez, Camila, Luíde, muito obrigado, gente. Muito obrigado por terem aceito o nosso convite. Muito obrigado por estarem conosco. Muito obrigado por compartilhar esse tempo conosco. Nós fomos muito edificados pela vida de vocês. Nós aprendemos muito através da vida de vocês. E a gente espera que vocês possam estar conosco mais vezes aqui no Nefi, falando sobre outros assuntos também, falando sobre os seus objetos de pesquisa, compartilhando com a gente, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Luíde, meu irmão, passo para você encerrar para a gente aí, mano. Agradecer, gente. Aqui fui tanto apresentador como também telespectador, digamos assim, porque aprendi demais com a Camila. Foi uma baita aula. Depois tem que passar o valor aí da aula, porque foi incrível, realmente. Abriram muitas perspectivas aqui. Eu tenho certeza que todo mundo saiu, como o Lincoln comentou, muito edificado. E agradecer a oportunidade aí que o Giovanni e o Lincoln abriram para a gente, tá bom? Também dizer aos amigos aí que estão acompanhando, tanto aqui ao vivo, que eu agradeço a presença de vocês, como também os que estarão acompanhando, que sempre estou à disposição para conversar, para responder qualquer dúvida, seja sobre essa live, sobre assuntos de teologia, história da igreja, literatura, quiser bater um papo, estou sempre à disposição. E agradecer novamente a vocês a oportunidade, agradecer por esse tempo, agradecer a Camila aqui pelo tempo dela, pelas lições que ela passou para a gente. E é isso, pessoal. Deus abençoe aí. Boa noite para vocês. Passar para a Camila se despedir aqui também. Antes da Camila se despedir... Foi ótimo. Desculpa. Boa noite, na paz. Eu tenho o contato do Giovanni ali, a gente faz parte de um grupo também, Clube da Bíblia. Meu nome é Samuel Henrique. Gostei muito da aula. Também sou advogado, né? Faço parte da formação de quadrilha, né? Então, também tenho algumas formações. E aí, meu mestrado, a minha especialização, na verdade, é escatologia, mas gosto muito de Agostinho. Aí, meu doutorado é educação. Mas a questão que eu queria fazer, rapidamente, né? Claro, se não der, eu peço desculpa, né? Pela questão do livro de Agostinho sobre a mentira, ou Luíde, ou a Camila. Não sei se vocês já leram, se puder. Eu li esse livro, mas fiquei com uma pulga atrás da orelha, que ele tem um texto, mas vamos deixar para uma outra oportunidade. Se também vocês puderem falar também, né? Fica a critério de vocês. Obrigado, Giovanni, obrigado. A questão, Samuel, até interrompendo aqui rapidinho, é a questão de Agostinho levar a mentira a um patamar insustentável, digamos assim, de que se você estiver escondendo alguém na sua casa, situação igual ali de Bastardos Inglórios, você tem que entregar aquela pessoa se baterem na sua porta pedindo por ela. Eu imagino que seja isso. Porque quando eu li foi o que me deixou com a pulga atrás da orelha também. Estilo Bonhoeffer, né? Peguem armas para... Sim. Eu vou tentar responder dizendo assim, essa questão do direito à mentira é um problema filosófico bem grande, assim, né? Agostinho não está sozinho, eu tenho, se vocês quiserem, um dos primeiros artigos que eu escrevi na filosofia foi, eu fiz uma análise do direito à mentira, como ele é banalizado no direito. O direito à mentira, no direito enquanto ciência, né? E a litigância de má-fé, se fosse aplicada todas as vezes que ela ocorre, não teria um advogado que não saísse litigante, porque não é só embargos protelatórios, não é nada disso, é alterar a realidade dos fatos. E isso, basicamente, se a gente olhar, isso hoje é considerado contraditório em ampla defesa, né? Assim, desculpa, fugimos do tema, mas você tem a análise de Agostinho, que pode parecer polêmica, mas para além de Agostinho, você tem Kant e Schopenhauer, que foram dois filósofos. Schopenhauer, sendo ateu, abre aspas aqui, embora, quando a gente lê a bibliografia dele, a gente descobre que ele era filho de pais luteranos,
Schopenhauer, sendo ateu, diz que você só pode recorrer, filósofo moderno, tá? Não é antiguidade medieval, não. Ele diz que você só pode recorrer à mentira se for última alternativa, se você não tiver outros meios para se defender. Na obra dele, O Mundo como Vontade de Representação. Então, eu tendo a entender, Samuel, que infelizmente a gente vive num tempo de banalização da mentira, né? A mentira virou uma coisa assim, pós algumas perspectivas políticas que trouxeram. A mentira se tornou parte da liberdade de expressão, né? Não é mais o direito ao silêncio, de você não se auto-incriminar, não. Você tem o direito de mentir também, legitimado praticamente pelo Estado. Se você não for testemunha, enfim. Então, isso é uma discussão teológica, filosófica profunda, mas eu só ia dizer assim, não se assuste tanto que Agostinho não está sozinho nessa, sabe? Quando você analisa eticamente a questão do direito à mentira entre vários autores, e aqui Kant eu considero que ele existe divergência, né? Mas eu até considero Kant um cristão, assim, embora talvez ele não tenha sido oficialmente, mas tem muitos traços de similaridade, mas Schopenhauer era ateu. Então, só citei aí para a gente não ficar tão assustado, mas é isso. Vamos encerrar isso aqui para não dar mais polêmica. Obrigado, pessoal. Obrigado. Mas eu tinha que me despedir, né? Porque ele fez a pergunta. Então, agradecer mais uma vez, Lincoln, a oportunidade aí. Eu não tenho tempo de ficar postando coisas não trabalho com produção de vídeos ainda, não sou dessa era muito digital. Tentei fazer um vídeo recentemente, aí apanhei do aplicativo. Mas eu tenho um Instagram lá, se você quiser chamar no privado, tirar dúvidas, adicionar no WhatsApp, tem muitos artigos e obras para indicar. Não consegui indicar, tem um texto importante, um artigo importante chamado A Atualidade das Confissões de Santo Agostinho, que é um texto legal, assim, que mostra essa questão, esse questionamento da datação, mostra um pouco da estrutura, algumas coisas que a gente trabalhou aqui. Essas obras que eu indiquei, quem não tiver condição de comprar financeira, algumas eu tenho em PDF, eu posso disponibilizar, mas é isso, assim, eu estou com a vida meio atarefada de dissertação, mas aí a gente vai seguir na vida e se falando. Tá bom? Obrigada aí, prazerzão. Valeu, Camila, valeu, Luigi, obrigado aí pela participação de todos, Samuel Henrique, muito prazer, meu irmão, e o nosso irmão Daziev, que pronúncia difícil, é quase um russo, hein? É russo. Dassaev. Dassaev. É o goleiro, né? Arranhou o latim, o russo é agora, mas, pessoal, poxa, satisfação mesmo, e que nós viemos nos encontrar mais vezes, que Deus continue dando muita graça e sabedoria para vocês ser essa fonte de bênção para a gente. E ficamos por aqui. Siga aí também, né, o Luigi, ele tem muitos rios bons lá, e acessem os artigos da Camila, porque vocês vão aprender muito. Deus abençoe vocês. E é isso, pessoal, ficamos por aqui. Até a próxima.